Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papinho diferente. A gente vai falar um pouquinho a respeito das estrias. As estrias que são aqueles problemas que afetam várias pessoas, mulheres e homens, adolescentes, crianças, grávidas, as gestantes. É um problema mundial. Então o que acontece? O paciente que tem estria, ele se sente extremamente mal, tem vergonha de tudo, seja do seu parceiro, família, amigos. Então ele não se sente bem. Chega numa praia, alguma coisa, ele tem vergonha até de se despir. O que acontece? A estria, o que ela é? A estria, ela é um problema que as suas fibras elásticas da pele, que nós temos, elas começam a romper e começam a mudar a arquitetura delas. Com isso, elas inflamam quando elas quebram e elas ficam atróficas. Quando elas ficam atróficas, quando elas arrebentam, tem dois motivos principais. Ou a pessoa cresceu demais, esticou demais, ou a pessoa engordou demais, que também é uma maneira de esticar as fibras. Só que o que acontece? Quando você rompe as fibras, quando elas estilhaçam, elas abrem, o que acontece? Você tem uma inflamação muito grande na parte dérmica. E isso faz com que ela fique toda avermelhada, arroxeada, no primeiro momento. Isso pode durar algumas semanas, até meses, e depois ela começa a ficar atrófica, branca, que é quando ela já inflamou, já saiu aquele roxo, aquela linha vermelha, avermelhada, aquela linha toda arroxeada, e ela depois esmaece e dá lugar para a parte branca. Dela fica toda esbranquiçada, e ali fica até um pouco mais complicado de você oferecer muitos tratamentos que mudem a história. Por quê? Porque ela já rompeu, ela já inflamou, e aquela inflamação já cessou e ficou só a parte crônica, a parte da cicatriz. Então o que acontece? Um sem número de pessoas me procuram todo dia para saber sobre estrias. É um problema muito comum, a prevalência é alta. Só que daí você tem que saber como que você vai tratar as estrias dependendo da fase que o paciente está e também o que o paciente está precisando. Por exemplo, se o paciente é gestante, é uma paciente gestante, você não vai poder usar determinadas substâncias, determinados tratamentos não poderão ser feitos. E aí você vai ter que saber, primeiro, como que ela vai prevenir mais o aparecimento. Segundo, que tipo de tratamento você poderá fornecer à gestante sem fazer mal para o bebê. E vai precisar orientar extremamente essa paciente. Por quê? Se ela também aumentar muito de peso, passar muito o peso dela, ela vai também oferecer riscos não só para ela, mas também para o bebê. Então não é só uma questão da estria. A estria ela pode acusar, um segundo momento, um outro problema que está correndo em paralelo com a estria, que é o aumento de peso ou estirando o crescimento e até um risco para o bebê, se a gestante estiver engordando muito naquela gravidez, estiver ansiosa, etc. Problemas familiares. Então o que acontece? Essa gestante vai ter que ser tratada, abordada de uma maneira diferente. Por exemplo, um adolescente. Um adolescente ele vai ser tratado de maneira diferenciada. Inclusive, ela ou ele, adolescentes, vão poder usar umas medicações que a gestante não vai poder usar. Geralmente a gente oferece alguns tratamentos, ou com a parte de tecnologias, ou com a parte de tratamentos tópicos e o acompanhamento. É muito importante você ter a tecnologia também a favor para ajudar a tratar, as medicações até injetáveis que você pode fazer na pele do paciente e também o tratamento tópico de passar, cremes, géis, enfim. Essas são possibilidades reais, tanto nas gestantes, tem alguns tratamentos que a gente não pode fazer, mas a gente pode fazer também outros tipos de tratamento, nos adolescentes jovens e adultos jovens que não se encontram nessa situação, a gente pode oferecer até mais possibilidades terapêuticas, só que todos podem ser tratados. E outra, quando vocês tiverem estrias, vão procurar o dermatologista numa fase em que ela acabou de romper, está avermelhada, está roxeada, uma fase mais aguda. Não deixem para procurar o dermatologista quando as estrias estão todas brancas. Eu vejo muitos pacientes assim, eu tenho estria, que vergonha. Só que daí quando ela mostra, ela tem estria assim há 10 anos, há 15 anos, há 5, 7 anos.
Aí a estria já é toda branca. Não faz mal, eu vou tratar mesmo assim. Só que assim, o sucesso terapêutico é muito maior quando ela está avermelhada, tá? Então aquelas estrias, elas são comuns aonde? Do ladinho da coxa ali das mulheres, na parte anterior da coxa também das mulheres, posterior também eu tenho pacientes, na parte do abdômen ali próximo ao umbigo, na parte da região lateral ali do flanco, descendo, que a gente chama de pneu, aquela área também é extremamente comum, no seio em mulheres, embaixo do braço, no braço também, na parte anterior aqui do braço, nessa região, na parte de trás também é bem comum, nos seios, extremamente comum, e também nas costas de adolescentes, de mulheres, né, adolescentes, mulheres e homens. Por quê? O que acontece? Ela estica muito a parte do dorso, né, a parte das costas, e com isso elas abrem as fibras. Elas abrem as fibras elásticas e começam a rompê-las. E com isso começa a inflamar e fazer aquelas linhas. Parece umas linhas assim, como se fosse até feita à mão, um canetinha assim. Então essas linhas deixam a pessoa extremamente chateada. E isso nós tratamos bastante no consultório. Então assim, esta queixa é comum, tem tratamento, gente, não deixem de procurar esse auxílio médico. E as estrias, elas são muito prevalentes, muito, muito. A queixa é extremamente comum, é habitual. Então as estrias, muitas vezes, elas podem estar relacionadas com os quadros de aumento de peso, com outros problemas metabólicos do paciente. Então a gente acaba solicitando alguns exames, tá, para ver se a pessoa, quando ela não é muito magra, etc., quando ela é mais assim, obesa, sobrepeso e obesa, a gente pede alguns exames para não deixar escapar um diagnóstico do quê? Não só de resistência à insulina, né, aumento da glicose, risco do paciente ter diabetes. Já tive paciente que teve pancreatite e estava cheio de estria. Então já tive paciente que teve marcadores semelhantes às estrias e teve um outro problema que envolvia o pâncreas e o rim juntos. Já tive pacientes que tiveram as estrias e além do aumento da glicose, não era só um aumento basal, eles já tinham um aumento que já era extremamente sugestivo de diabetes em 2 exames, na glicose, glicemia de jejum, um exame que você faz de sangue em jejum, e também na hemoglobina glicada, que te traz um histórico da alimentação dos 3 últimos meses do paciente. Então ele já tinha 2 alterações de exame e tinha as estrias. Aí eu fiz um outro diagnóstico e foi o quê? O diabetes. Então, assim, extremamente importante as estrias. Não deixa de se cuidar e vem comigo e tamo junto. Espero que vocês tenham gostado.